Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é como lidar com a oposição. Os convidados de hoje são Fernando Capo, síndico profissional, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. E Gabriel Carpati, 41 anos de experiência como administrador de condomínios, meu pai, pela terceira vez no programa, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo, sempre um prazer, obrigado pelo convite. Vou começar com você. Quais são os tipos de oposição que existem dentro de um condomínio? Basicamente, eu classifico em três tipos de oposição. O primeiro opositor que se tem dentro do condomínio é aquele opositor sistemático, que ele é oposição a tudo que você faz. Se há governo, eu já sou contra. Depois você tem o opositor declarado, aquele que vai contra as suas propostas e eventualmente apresenta algumas propostas diferentes, que de certa forma até faz você crescer dentro da gestão. E o opositor, que eu acho que é talvez o mais perigoso que a gente tem, é o camuflado. Aquele que se aproxima perto de você, né, toma conhecimento das suas ações, das suas propostas e leva para o outro grupo de oposição. Tá? O traíra, vamos dizer assim? O tipo traíra. O primeiro você não tem muito o que fazer, porque qualquer coisa que você fizer, ele vai ser sempre teu opositor. Contra. Por algum motivo. Né? E as pessoas percebem, né, que é vamos chamar do bronco, talvez, que está sempre contra a qualquer um que dá qualquer tipo de... Você como síndico, ou se fosse outro síndico, talvez seria contra ao comando, talvez, né? O condômino ele não é bobo, né? Então as primeiras 2, 3 vezes talvez não, mas na sequência, como ele é opositor a tudo que você propõe, que você faz, o próprio condômino, o próprio morador percebe que ele é um opositor sistemático que não acrescenta nada à gestão. Sim. Muitas vezes até atrapalha. Tá? Fernando, assim que você percebe, como que você vê a oposição? Eu diria até que o próprio Gabriel a gente também tem 2 tipos de condomínio, né? Então, tem o condomínio comercial e o residencial, né? Eu falo também que existem 2 tipos de gestão, né? O condomínio comercial, eles não se preocupam muito com a oposição e a situação, né? Então, o condomínio comercial, a gente trabalha com mais tranquilidade. Eles estão lá mais para trabalhar. Então, é mais difícil ter oposição? É mais difícil ter a oposição, apesar que eu tenho sim. Eu tenho oposição, onde a gente tem lá vamos supor assim, em porcentagem, eu tenho os 10% de opositores, né? Uhum. E 90% só estão preocupados em trabalhar. Então, desde que eu mantenha o condomínio funcionando, então eu trabalho como uma empresa, e 90% estão preocupados só que tudo esteja funcionando dentro da tranquilidade. Então eu não tenho grandes problemas. E já na casa das pessoas? Agora na casa das pessoas não. Então lá eu estou dentro da casa das pessoas, é totalmente diferente. Aí é como o Gabriel falou. Então aí já é diferente. Então aí eu já tenho o que o Gabriel falou. E você acredita que por quê? Porque você lida com vaidade, lida aí com relação pessoal? Eu trabalho como... Aí 90% eu sou psicólogo e 10% administrador. É mais do que um síndico, né? Tem que ter essa preocupação, talvez de ouvir mais, de atender mais. Eu brinco que às vezes a pessoa entra dentro da sala do síndico, ela já entra gritando, né? Então ela entra gritando, aí às vezes você deixa ela gritar, e aí quando ela sai, você fala assim, mas o que ela queria mesmo? Aí você chega e fala assim, mas... Gritar. Ela só queria gritar, ela queria desabafar e você não sabe nem o que ela queria. E às vezes ela não tinha nenhum problema, o que ela queria mesmo era desabafar e ela não tinha nenhum tipo de problema. Mas às vezes resolve, né? Ela gritou e saiu tranquila. Ela só queria era desabafar, ela tinha um problema dentro de casa e o síndico só era um psicólogo. Sim. E aí tinha realmente a oposição, realmente. Então, ela era aquela oposição, o primeiro opositor. Ela é o contra tudo. Então, tudo que você fizer, ela é o contra. Legal. Gabriel, fala. Isso, na verdade, Ricardo, complementando o que ele colocou bem, não é novidade no mundo. Se você for pegar, por exemplo, as teorias do Aristóteles, há 400 anos antes de Cristo, ele já dizia o homem é um animal naturalmente político. Então, a política já está no core do ser humano. Então, o fato de fazer política, ele já
pressupõe que você tem uma situação e uma oposição. Então isso é uma fazer- coisa do ser humano já. Você falou em política, que é uma coisa importante. A política é um dos antídotos para lidar com essa oposição? A boa política, lógico? Então, eu classifico em duas coisas dentro da gestão condominial na visão do síndico e do administrador. Você tem a política, sim. Né? O Aristóteles já disse isso para a gente há 400 anos de Cristo. Quem sou eu para contradizê-lo? Como o Fernando mesmo disse agora, ele falou em psicólogo, mas não deixa de ser uma política, né? Você ouvir, conversar, entender. Tudo é uma política, de né? boa vizinhança. Mas acho que o antídoto principal é a boa técnica de gestão. Né? Se você tem uma boa gestão, se você conduz aquilo com uma transparência, com a ética que pelo qual você foi eleito, você já cria automaticamente para esse tipo de oposição, para esse tipo de política, um antídoto. Você não dá motivos. Claro, só a técnica não é suficiente, mas se você trabalha de uma forma correta, né, com transparência, né, você dá visibilidade para a sua gestão, não só para o opositor. Porque o grande erro que eu vejo do síndico, que às vezes essas poucas pessoas opositoras, porque se fosse maioria você não seria eleito. Né? Então você sempre é eleito pela maioria. Então a oposição é uma minoria naquele momento. E se você foca o teu trabalho em cima dessa minoria, para contradizer, para tentar mudar a opinião daqueles que nunca vão mudar, você esqueceu aquele grupo que te elegeu e que tem um objetivo e você tinha proposta de trabalho. Então esse grupo vai migrando para a oposição. Então a política é importante, sim, é inegável isso. Mas você está dizendo que o principal antídoto é uma gestão eficaz e com transparência, porque aí as críticas à oposição ela vai ser contra-argumentada com dados e com resultados. Exatamente isso. Você não pode esquecer que o síndico hoje, a parte política e a parte de comunicação, quer dizer, a tua gestão hoje, ele tem que estar dentro das tuas políticas de gestão, a política de comunicação. Aí eu já puxo aqui para o Fernando. Você tem, quando você entra num condomínio, quando você já está num condomínio, você tem essa preocupação de como lidar no seu dia a dia com essa oposição, identificar quem são os opositores? Você tem uma estratégia? Então, na realidade é assim, né? Principalmente o síndico, né? Vamos dizer, o síndico profissional e muitas vezes o síndico morador, ele peca muito na comunicação, tá? Então, a gente vem trabalhando muito, eu trabalho há 16 anos com isso e a gente peca muito na comunicação. Então, a gente vem trabalhando muito nesse lado da comunicação, porque a oposição, ela grita muito. Sim. Né? Então, ela grita, então ela faz muito barulho. Então, ela é como a nossa oposição da política, né? Uhum. Então, ela grita, ela fala e ela faz a razão dela, né? Então, a gente peca muito e não, como o Gabriel falou, né? A gente foi eleito por uma maioria, a gente tem uma lei, né, que a gente tem que seguir e a gente precisa também ter uma comunicação para mostrar o que a gente pode, o que a gente não pode fazer e o que a gente vem fazendo, né? E a gente peca nessa comunicação muitas vezes. Então, a gente não se utiliza da administradora, a gente não se utiliza, muitas vezes, a gente tem, por exemplo, um condomínio clube, né, vamos supor, de 800, 1.000 unidades, e é onde a gente se preocupa com muita coisa, às vezes a gente não se preocupa em mostrar o que a gente fez, o que a gente está fazendo, né? E esse não mostrar dá brecha para essa essa oposição. Criar factoides, por exemplo. Criar, né, às vezes, alguma situação para demonstrar que a gente não fez ou que a gente está pecando em alguma coisa que não é real. Né? Então, às vezes, a gente peca em algum... Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, que é boatos, como lidar com boatos. Síndico profissional geralmente encara mais oposição porque ele tem uma remuneração maior do que simplesmente o não pagamento do condomínio. Então, ele tem condôminos que querem entrar no lugar, já que o síndico ganha mais, né? Então, tem vamos diminuir o condomínio. Então, a oposição é maior. E como lidar com aquele opositor, vamos chamar entre aspas, maluco, que ele é focado em querer destruir a gestão que existe. Existe como lidar com isso? Ou o síndico chega um momento que simplesmente pede a renúncia e vai embora? Mas antes eu vou chamar um quadro que chama Síndico de Sucesso, olho na tela.
Meu nome é Luciana Tolentino, eu sou psicóloga, síndica profissional e estou na Vila das Belezas, em São Paulo. Após uma experiência como subsíndica no condomínio onde eu morava, tendo contato com as pessoas, com os condôminos, me despertou muito desejo por me qualificar e me tornar uma síndica profissional. É muito importante um síndico buscar qualificação profissional para que ele possa compreender todas as áreas que abrangem a administração de um condomínio, sejam elas manutenção predial, direito, leis trabalhistas. Por isso é muito importante que a gente fique atento ao conteúdo programático dos cursos apresentados e à instituição em que esse curso vai ser feito. Atualmente eu administro 2 condomínios e pretendo chegar ao número de 5. Entendo que 5 é um número que eu consiga ter uma dedicação adequada. Eu vejo um futuro muito promissor para a carreira de síndico. Eu estou em São Paulo tem muitos condomínios e cada dia mais os condomínios exigem síndicos qualificados. Então eu entendo que o mercado tem recebido muito bem essa profissão. Eu vejo o futuro da profissão de síndico de maneira muito promissora. Eu estou em São Paulo, onde existem muitos condomínios e cada vez mais há uma exigência para síndicos qualificados. Então eu acredito que o mercado tem recebido muito bem essa profissão. Estamos de volta. As perguntas já foram feitas, são perguntas muito interessantes. Eu quero ouvir de vocês, mas não hoje. A gente vai ouvir no segundo bloco, que você que está em casa vai assistir na sexta-feira. Não perca o segundo bloco. Até lá.